Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Sejam todos muito bem-vindos a este canal da Associação Espírita Lauro Machado, da cidade de Francisco Morato. A reflexão para o dia de hoje tem como tema referências encomiásticas, que está no livro Leis Morais da Vida, que é uma obra do médium Divaldo Pereira Franco e do espírito Joana de Ângeles. Encomiásticas, a palavra encomiásticas tem como significado exaltação de algo ou alguém, elogio, gabo. E Joana de Ângeles dá início às suas observações em torno do tema, dizendo assim: agredido pela pedrada rude, com que a impiedade zurze, a sua malquerença ante o bem em triunfo, não desfaleças na desincumbência do ideal. O petardo é uma espécie de material explosivo. O petardo que te alcança, mesmo ferindo a sensibilidade da tua alma ou rasgando a tecedura fisiológica do teu corpo, é bênção de que podes retirar incalculáveis resultados opimos. O agressor é sempre alguém em aturdimento de que a lei muitas vezes se utiliza a fim de chamar-te a atenção e situar-te no devido lugar de trabalhador da causa das minorias do Evangelho. Na questão 768 do Livro dos Espíritos comentada, o espírito de Miramês faz a seguinte colocação: o homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra, e desta forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela isolada sofre muitas restrições. É a mesma coisa que um doente não querer companhia, detestar médicos e remédios. Ou seja, necessitamos da convivência uns com os outros para o aprendizado
que devemos alcançar para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Viver em sociedade, para nós, espíritos em evolução, ainda não é tão simples. E isso acontece porque dificultamos as relações interpessoais, com o nosso orgulho, com atitudes antipáticas, com disputas egocêntricas e, em alguns casos, observamos a agressividade verbal e ou física. Ao nos depararmos com as situações difíceis, no campo das relações sociais, nos recomenda Joana de Ângeles a não cairmos em desânimo e na desistência de permanecermos no caminho do bem. Não revidemos o mal, nos recomendou o Mestre através dessas palavras. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Devemos, então, nos esforçar para buscarmos a compreensão e a prática do ensinamento do Cristo. Se muitas vezes a providência divina coloca em nosso caminho pessoas difíceis, busquemos a sabedoria do Evangelho, pois com certeza a providência divina está oportunizando o aprendizado, algo que precisamos trabalhar em nós para avançarmos em nosso processo evolutivo. Lembremos também que esse irmão tem uma história, assim como nós, e que muitas vezes a desconhecemos. É alguém que momentaneamente encontra-se em desequilíbrio e que nele, assim como em toda criatura divina, há a centelha do amor, e que se no presente encontra-se adormecida, chegará o dia em que despertará para o propósito pelo qual foi criado. Joana de Ângeles prossegue com as seguintes observações. Perigoso, entretanto, na tarefa a que doas o melhor dos teus sentimentos, é a referência encomiástica, exaltada e perturbadora, semelhante a punhal disfarçado em veludo. Penetra-te e aniquila as tuas decisões superiores, fazendo-te desfalecer. É comparável a veneno perigoso em taça de cristal transparente. Chega-se aos lábios da alma, produzindo imediata intoxicação. Necessário colocar-te em atitude de defesa contra os que aplaudem, os que enaltecem, os que, momentaneamente iludidos, podem transformar os teus sentimentos que aspiram à paz em perturbações que desejam a glória efêmera. Sabes, pela experiência, que o bom amigo traduz os seus sentimentos, invariavelmente, pelo testemunho da solidariedade silenciosa da ação produtiva
e do amparo fraternal, do que mediante as palavras explosivas, carregadas de lisonja. O júbilo que explode no momento da exaltação também se converte em máscara de ira no momento da desgraça. Poderás identificar o apoio ou a ressalva, o acerto ou o equívoco dos teus cometimentos, se te exercitares no hábito salutar da reflexão, do exame, das atividades encetadas. O bom trabalhador, disse Jesus, é digno do seu salário, e o salário de quem trabalha com o Cristo é a paz da consciência correta. O lídimo cristão sabe que tudo quanto faça, nada faz, em considerando a soma volumosa de bênçãos que usufrui quando nas tarefas do Senhor. Não te deixes, portanto, perturbar pela balbúrdia dos companheiros aturdidos, de palavras fáceis, gestos comovidos que te trazem o encômio, vulgar instrumentos, quiçá de mentes levianas, da espiritualidade inferior, interessadas na tua soberba, na tua queda. Vigia as nascentes donde procedem o elogio e não os aplique a ninguém, nem te facultes recebê-lo de ninguém. Assim como as dificuldades encontradas no trabalho do bem podem levar o trabalhador aprendiz ao desânimo, à desistência, a exaltação, os elogios podem levar o trabalhador aprendiz à vaidade, que é terreno perigoso. Por isso, é preciso meditar sempre nas lições do Evangelho e não deixar-se iludir e envaidecer-se em torno do trabalho que desempenhas, para que não perca e não se perca no propósito do labor divino. Importante observar os nossos irmãos que obtiveram êxito em suas obras no bem, como, por exemplo, o médium Chico Xavier, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, que não encontraram só flores, mas também muitas pedras que tiveram que aprender a contornar, a lapidar. Desempenharam um trabalho de amor ao próximo, com humildade, procurando seguir os exemplos de Jesus, sem se deixarem levar pelos contextos ilusórios da matéria, tendo como objetivo o auxílio ao próximo. O trabalho na seara bendita dispensa exaltações enganosas, que só fazem atrasar o que se tem a realizar. Joana de Ângeles diz que todos necessitamos de estímulos, mas entre o estímulo sadio e a palavra enganosa medeia uma grande distância. E continua com as seguintes palavras:
Poderás incutir no teu amigo o estímulo de que ele precisa. Um gesto de ternura, numa expressão da face em júbilo edificante, mediante a palavra bem dosada, com expressões de equilíbrio, terçando armas ao lado quando ele necessita de alguém e participando com ele da experiência da fé. No amanho do solo dos corações, com o arado da caridade e a perseverança do tempo. São atestados inequívocos de aplauso nobre. Encômios, Jesus, o modelo excepcional de todos, nunca recebeu dos que o cercavam. A dúvida, porém, a suspeição rude, a injunção negativa, a coroa de espinhos, o cetro do ridículo, o manto da chocarrice e a cruz da ignomínia, sim. Ele os aceitou em silêncio e, não obstante, representava a verdade máxima que jamais a terra recebera. Não pretendas, a serviço dele, superá-lo, sem lograr sequer o que ele jamais almejou. O triunfo equivocado das criaturas humanas. Preserva-te nos postulados e tarefas do bem, e ocorra quanto ocorrer, ser-lhe fiel sem fantasias, sem enganos e sem aceitar as expressões encomiásticas que a tantos têm iludido e derrubado no cumprimento do dever. Então, em todas as circunstâncias de nossas vidas, o ideal é a busca pelo equilíbrio. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus.